Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari, estou passando aqui rapidinho no canal para avisar que hoje, sábado, e amanhã, domingo, dia 14, não vai ter relato aqui no Elite Oculta. Porém, eu vou deixar 2 super contos aqui no canal. O de hoje é o Lobisomem da Vila de Boipeba, e o de amanhã, dia 14, é o Meu Pai é um Lobisomem. São 2 contos muito legais e longos do jeito que vocês gostam. E queria avisar também que as lives não serão mais aqui no YouTube, e sim lá na Twitch. Então me sigam lá para acompanharem as lives do Elite Oculta. O link tá aqui na descrição do vídeo. Ou vocês podem me procurarem lá pelo usuário Fael_Portinari. Tá aparecendo aqui. Agora, vamos para o vídeo. Após ler alguns relatos, resolvi enfim escrever as minhas experiências paranormais, minha e da minha família. Essas experiências tanto me intrigam ao longo dos anos. Escreverei os relatos separados em ordem cronológica, ao longo do que aconteceu na minha vida. Só queria compartilhar isso e saber se as pessoas que frequentam o canal tiveram o mesmo tipo de experiência ou vivenciaram situações parecidas. Me chamo Carlos Rodrigues, tenho 19 anos, sou natural de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, e atualmente moro em Pelotas, também no Rio Grande do Sul, e curso a Faculdade de Bacharelado em Design, no IF Sul. Boa parte da minha família materna teve envolvimento com o espiritismo, entre outras religiões. Recentemente veio a falecer uma tia minha, que era mais ligada com o meio, e acredito por opinião própria, que ela foi a mais percussora desse tipo de maldição em toda a família. A minha mãe é muito sensitiva, tem sonhos, previsões e volta e meia acontecem coisas muito estranhas e inexplicáveis com ela. Eu acredito que eu tenha herdado isso tudo dela, porque o meu pai, apesar de ter uma história bem sinistra a respeito do seu nascimento, eu nunca soube ao certo e nunca quiseram me dizer o que realmente aconteceu. Mas resumindo o que foi dito muito por cima, ele tinha nascido praticamente morto, ou totalmente, e foi curado ou ressuscitado por um índio. Porém, teve um preço a ser pago. Para reviver o meu pai, o índio teve que aprisionar o espírito de uma fera em seu corpo, pois essa fera é imune a doenças e tem regeneração acelerada. Meu pai reviveu, porém o índio disse para os meus avós retornarem com ele até lá 3 anos depois, para retirar o espírito da fera do meu pai. E assim fizeram os meus avós. 3 anos depois, retornaram à aldeia com meu pai. Porém, o índio disse que o meu pai
ainda estava fraco, e aquele espírito era o responsável por mantê-lo vivo. Então, que os meus avós retornassem lá 10 anos depois. Porém, eles deveriam retornar antes do meu pai completar 13 anos. E assim os meus avós fizeram. E apesar do meu pai não apresentar nada de anormal e nenhum comportamento estranho, os meus avós seguiram a recomendação do índio. O problema é que, assim que eles retornaram à aldeia, aquele índio já havia morrido há cerca de 2 anos atrás. E nenhum outro índio dali sabia lidar com tais forças ocultas. Os meus avós então fizeram vista grossa para o caso do meu pai e retornaram com ele para casa. Porém, no seu aniversário de 13 anos, ele passou a ter comportamentos estranhos, como sair para o mato e só voltar dias depois, totalmente sujo e com sangue na boca que não era dele. Eu sei que isso é verdade, mas me foi contado há tanto tempo que eu não me lembro ao certo se foi pela minha mãe ou por essa minha tia. Mas enfim, vim aqui para contar as minhas histórias e experiências. Quando nasci, fui batizado católico, e quando tinha 12 anos, fui batizado como evangélico, por influência do meu pai, que usava a religião para camuflar os seus medos e problemas. Hoje, com mais entendimento a respeito da vida e do mundo, tenho o que eu chamaria de uma religião própria. Acredito em Deus, independente de qual religião ele seja. Acredito que ele seja uma entidade divina que rege tudo e todos. Acredito na existência do céu e inferno, assim como outros planos. Acredito também na existência de espíritos e demônios, e na diferença entre eles. Conheço e respeito boa parte das religiões mais conhecidas, e tento absorver tudo de bom que elas podem me proporcionar, e deixar de lado tudo aquilo que não me é útil. Um grande exemplo disso é que discordo de muita coisa que a Bíblia diz. E de tudo que eu li, sempre procurei absorver a melhor parte dela, para assim chegar no entendimento que eu tenho hoje. Já li livros espíritas, já pesquisei, e principalmente tive as minhas experiências sobrenaturais no plano físico e no astral. E essas experiências vou começar a contar para vocês a partir de agora. Nos anos que antecederam o meu batismo pela igreja evangélica, aconteceu muita coisa. Mas eu me lembro de pouquíssimos detalhes. É como se eu tivesse parte da minha memória apagada. Mas tem 3 pontos que eu lembro muito bem. Um extremamente relevante e os outros 2 nem tanto. Ficaram marcados na minha memória. Enquanto eu morava na minha casa, em Livramento, eu dormia num quarto muito grande. E a minha cama, assim como todos os móveis do quarto, tiveram várias posições diferentes. No princípio, a minha cama ficava contra a parede esquerda e contra a parte inferior do quarto, onde ficava a janela. Na parte direita ficava a porta e ao fundo ficava um antigo sofá. A primeira experiência sobrenatural que eu me recordo foi de ter visto um homem, ou no caso, só a silhueta mesmo, toda escura, andando pelo meu quarto, onde ele me olhou e depois foi embora. Anos mais tarde, me levantei para ir até o banheiro à noite, e foi aí que vi um vulto negro enorme passando pelo corredor da casa, em direção à cozinha. Era a sombra
de uma criatura enorme que passava pela parede. A criatura andava como uma pessoa, porém tinha a cabeça de um cachorro. Estava com a boca aberta, de onde saíam longas presas. E mesmo com muito medo, o meu espírito protetor me fez colocar a minha família em primeiro lugar. Então, eu achando que aquela coisa poderia fazer algum mal para a minha família, fui correndo no mesmo instante atrás da criatura que projetava aquela sombra. Queria ver com os meus próprios olhos se aquilo era real, para assim poder gritar por ajuda. Mas assim que cheguei na cozinha, quem estava lá era o meu pai, parado, imóvel, olhando para o nada. Ele estava no mesmo lugar da sombra da criatura, porém aquela sombra já havia desaparecido. Em outras palavras, para melhor entendimento, era como se aquela sombra fosse projetada pelo meu pai. E eu, muito assustado, disse: "Pai? Filho, por que você não está dormindo?" "Pai, eu vi uma sombra horrível passando por aqui. Você não viu?" "Carlos, essas coisas não existem. Se você não quer ir para a igreja, tudo bem, é problema seu. Mas na minha casa, você está proibido de falar que vê fantasma por aqui." Obedeci ao meu pai e fui para o meu quarto. Mas aquela história não me convenceu, pois eu sabia que havia algo de errado com ele. Hoje me lembro disso perfeitamente. Essa imagem me ficou gravada na cabeça desde que aconteceu. O que me impressiona neste fato é que eu não senti medo naquela noite. O segundo fato que aconteceu nesse período foi eu estar dormindo no escuro e escutar alguém dormindo no sofá que havia no meu quarto. E acreditem, aquilo estava roncando. Obviamente, pensei na hora que tivesse sido meu pai. Então, fiz um sinal de silêncio, para que assim ele parasse de roncar. Mas ao invés de parar, aquilo começou a rosnar para mim, como se fosse um cachorro. Olhei em direção daquilo e juro que vi uma coisa muito grande, com cabeça de cachorro e olhos vermelhos, deitado no meu sofá, me encarando e rosnando em minha direção. Me cobri dos pés à cabeça de tanto medo que senti e acabei dormindo. Quando era dia, acordei e não tinha nem sinal de que alguém tivesse dormido ali. Perguntei ao meu pai se ele tinha o feito. Porém, ele me jurou de pés juntos que não foi ele. Não acreditando naquilo, perguntei à minha mãe sem o meu pai saber. E ela me confirmou que ele tinha realmente dormido toda a noite com ela, até um certo momento. Porém, por volta das 3 da manhã, ele se levantou. Ela achou que ele foi no banheiro, porém, não o viu retornando para a cama. E só notou a sua presença no quarto horas depois, perto do dia amanhecer. Ela achou que ele foi para a sala assistir TV. Então, não se importou muito com aquilo. E daí por diante, as coisas começaram a piorar. Uma das coisas mais relevantes que já aconteceu na minha vida, e que eu provavelmente nunca irei esquecer, foi quando eu já era mais grandinho. E me lembro de ter sido um tempo antes de me batizar. Eu deveria estar com 11 anos na época. Neste tempo, tinha mudado a minha cama de lugar e posto ela na horizontal, com os pés para a porta. Eu tinha o costume de dormir com o braço para fora da cama. Alguns minutos depois que eu deitei e apaguei o abajur que ficava numa mesinha ao meu lado,
Alguma coisa que eu não sei o que é segurou muito forte o meu pulso e sussurrou no meu ouvido: "Por que tu faz isso? Saia do caminho do teu pai. Você não pode lidar comigo." Exatamente com essas palavras. Lembro da sensação de angústia e de medo. Eu fiquei branco, gelado, como se a vida tivesse sido tomada de mim. E não conseguia gritar, não conseguia falar e não conseguia fazer nada. Com a outra mão, eu dei um tapa na luz e ela ligou. A única coisa que eu vi foi um vulto saindo de cima de mim e entrando para debaixo da cama. A minha voz ainda não havia voltado. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi olhar embaixo da cama. E para minha sorte, não havia nada lá. Até hoje, apesar de ter visto a marca vermelha no meu pulso, eu não sei se a minha mãe realmente acreditou em mim. Ela disse que aquilo não era nada e que eu provavelmente estava tendo um pesadelo. Porém, eu sei que aquilo foi real. E sei que aconteceu, pois eu estava muito acordado. O que me intriga é que durante os anos, e por todos os materiais que eu li, sempre me foi dito que espíritos não podem realmente te tocar. Pelo menos não dessa forma. O que me leva a acreditar que isso não era um espírito, e sim um demônio. E até onde eu sei, demônios não abandonam as pessoas facilmente. E eu sabia que o demônio que estava ali tinha alguma ligação com meu pai. Depois disso, me batizei na igreja evangélica. E aí sim, as coisas começaram a ficar realmente feias. Juntamente com o meu batismo, começou a minha curiosidade. Ver vídeos de terror, de espíritos, de fantasmas, demônios, possessões e a ler livros de espiritismo. Pesquisei sobre todo o meio paranormal. E como dizem, quem procura sempre acha. O meu quarto ficava ao lado da cozinha. Depois vinha um enorme galpão. E aos fundos ficava a área de churrasco, com uma grande varanda que dava para o quintal. E no nosso quintal havia muitas árvores, como pé de abacate, laranja e uma goiabeira. Escutei sussurros que vinham do galpão. E eu, como era um pouco cético, tinha aquela mania de ir ver o que estava acontecendo. Fui em passos lentos e, chegando lá, me escondi atrás da porta da cozinha e olhei pela abertura das dobradiças da porta. Vi o meu pai parado de costas, conversando sozinho. Ele dizia exatamente essas palavras: "Vá embora, você precisa ir embora." "Não, eu salvei sua vida. Você tem que me deixar aqui." "Não, essa é minha família, eu não vou deixar que você os machuque." "Se você quiser salvar sua família, é melhor começar a me obedecer." Saí de trás da porta e chamei pelo meu pai. Ele virou e disse com uma voz bizarra: "Já te falei, essas coisas não existem." Em seguida, ele veio correndo muito rápido em minha direção. Me pegou pelo pescoço e me levantou 30 centímetros do chão. Eu, dando socos e chutes para ele me soltar, pois já estava ficando sem ar. Notei que os seus olhos ficaram vermelhos e pelos foram crescendo por todo o seu corpo. E a sua boca se transformava num enorme focinho, enquanto seus dentes se alongavam e viravam presas enormes. Depois de uns 20 segundos, ele me soltou no chão.
e ele começou a se contorcer e a gritar: "Me deixe em paz!" Eu logo gritei por minha mãe, que veio logo em seguida. Porém, quando ela chegou lá, o meu pai já estava normal. Ela me contou que ele é sonâmbulo e que nunca se pode acordar um sonâmbulo. Fiquei com medo de contar para ela que havia algo de estranho com meu pai, pois agora tudo estava se encaixando. E para minha segurança, quanto menos eu soubesse dos segredos do meu pai, melhor seria para mim e para minha mãe. No verão seguinte, depois de eu ter me batizado, eu tinha mudado a minha cama novamente para o fundo do quarto, perto da janela, onde era muito mais fresco, pois na minha cidade fazia muito calor. Cheguei ao ponto que eu via e sentia muita coisa. Também via fumaças pretas do tamanho de um ser humano simplesmente paradas. Pareciam uma TV mal sintonizada, só que ao invés de cinza, era tudo preto. Esses vultos sussurravam que eu deveria tirar a minha própria vida e sair do caminho do meu pai. Neste ponto, eu sabia que tudo aquilo tinha ligação com ele. Realmente, nesta fase da minha vida, até dormi sentado no banheiro, de tanto medo que eu sentia. Eu simplesmente não aguentava mais aquilo. Certa vez, chegou um pastor novo na cidade. A minha mãe contou para ele sobre o comportamento estranho do meu pai. Daí, o pastor foi até a nossa casa nos fazer uma visita. Ele e meu pai sentaram na sala e ficaram conversando normal. Até que quando o pastor se levantou para ir embora, e o meu pai disse: "Foi um prazer recebê-lo aqui em nossa casa, Grilinho. Volte mais vezes pro almoço, mas não venha tarde pro almoço não esfriar." Imediatamente, o pastor pegou a Bíblia, levantou na cara do meu pai e disse: "Em nome de Jesus, fale quem é você." Aquelas palavras que o meu pai disse era como a avó materna do pastor falava com ele. Ela o apelidou de Grilinho e sempre falava para ele ir almoçar logo, antes que a comida esfriasse. Porém, ela faleceu ainda quando o pastor tinha 12 anos, e ninguém sabia do modo em que ela o chamava. Meu pai mudou a voz e disse que ele era a fera que dorme quando o homem acorda, e acorda quando o homem dorme. O pastor começou a provocar o meu pai. Disse para ele parar de fingir que estava possuído. Então, o meu pai logo disse: "Vamos fazer um joguinho de adivinhação. Eu digo o que você tem nos bolsos e você me diz o que eu tenho nas mãos." Em seguida, o meu pai fechou a mão e a colocou para trás e disse: "No seu bolso tem uma carteira com R$ 23 em dinheiro, um cartão de crédito e a sua identidade, foto de sua família e um cartão telefônico. Ah, e também tem um papel com números de telefone. Quer que eu adivinhe os números?" O pastor, muito assustado, começou a orar. Mas o meu pai logo disse: "Agora é a sua vez de adivinhar o que eu tenho nas mãos." O pastor continuava orando, e o meu pai dizendo que se ele não adivinhasse, o mataria. Então, para evitar uma tragédia, eu gritei: "Garras! Você tem garras nas mãos!" O meu pai mostrou as mãos, e em seguida foram crescendo garras das pontas dos seus dedos, e pelos surgiam em todo o seu corpo. Os seus olhos ficaram vermelhos,
As suas pernas se envergaram, a sua boca virou um focinho com presas enormes e suas orelhas ficaram pontudas. De fato, o meu pai acabara de se transformar por completo em um lobisomem. O pastor jogou a Bíblia nele, mas com seu reflexo, o meu pai cortou a Bíblia no ar com as suas garras. A minha mãe orava desesperadamente. O pastor disse que o meu pai estava amarrado em nome de Jesus, e foi aí que ele caiu no chão com as mãos presas para trás, lembrando que ele ainda estava transformado na fera. O pastor foi orando e passando óleo ungido nele, até que ele voltou ao normal. Depois do exorcismo, o pastor começou a passar mal. A minha mãe ligou para o SAMU, que demorou muito para chegar. O pastor foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. A causa da morte foi infarto. Aparentemente, o exorcismo do pastor havia funcionado, pois o meu pai voltou ao normal e até passamos a ter uma vida normal. Apesar deste fato ter se mantido somente entre eu e a minha mãe, os eventos paranormais continuaram na casa. Porém, com meu pai não acontecia mais nada de estranho. E como ele não se lembrava de nada, não deixamos ele saber do assunto. E apesar de agora termos uma vida normal, os eventos paranormais continuavam na casa. 2 anos se passaram e eu agora estava com 15 anos. Me lembro que uma vez eu tentei dormir. Eu já estava tão irritado com as atividades paranormais que ainda aconteciam na casa que simplesmente deitei para o lado, agarrado na minha Bíblia, que de certo modo eu acreditava que me protegia. E quando aqueles vultos apareciam, eu sempre li o Salmo 91 e 93, que pelo menos para mim, de certo modo parecia que fazia com que eles ficassem ali, parados, como se não fossem me pegar. Mas nesse dia em que eu quis dormir, eu virei para o lado, abraçado com a minha Bíblia. Eu estava muito bravo com aquilo tudo. E logo comecei a sentir o meu lençol ser puxado. Comecei a chutar o que quer que estivesse ali e a gritar: "Vai embora, eu não aguento mais!" A minha mãe, apavorada, obviamente, foi ver o que estava acontecendo e começou a conversar comigo sobre tudo aquilo. Expliquei para ela o que estava acontecendo e ela colocou um copo com água embaixo da minha cama. Não me lembro se tinha algo dentro, e nem das palavras exatas que ela disse, ou se ela rezou comigo ou algo do tipo, mas me lembro dela ter começado a se preocupar novamente naquela época. Depois disso, dela ter colocado o copo com água, as coisas pararam por um tempo, só voltando a acontecer novamente depois que eu tive a minha primeira namorada. Certo dia, nós estávamos a sós em minha casa. Ela tinha a mesma idade que eu. Então, depois de ficarmos na minha cama, eu me levantei para ligar o ventilador. Porém, naquela tarde, como eu não estava usando cueca, eu estava muito ereto. Não pude deixar de notar os olhos da minha namorada em meu pênis. Com muita vergonha, tentei disfarçar, mas ela riu e perguntou quantos centímetros tinha. Eu disse que 17, e ela disse que só acreditava vendo. Em seguida, colocou a sua mão massageando e abaixou meu short, que era aqueles de futebol, e começou a massagear o meu pênis com a sua língua.
Eu era virgem, mas me lembro que fizemos sexo em todas as posições. E assim aconteceu. Transamos loucamente. E experimentei umas 4 ou 5 posições diferentes. Depois que terminamos, me lembro de limpar todo o chão e trocar os lençóis da cama. Meus pais só foram chegar umas 5 horas depois. E a minha namorada já havia ido embora há muito tempo. Meu pai, assim que pisou o pé na sala de casa, logo disse: "Que cheiro de sexo é esse?" Era impossível ele sentir o cheiro daquilo. Mas constrangido, eu disse que era a imaginação dele. Então, ele foi andando pela casa até chegar no meu quarto e disse: "O cheiro vem daqui." Olhou para mim com uma cara de sério e saiu. Naquele momento, eu sabia que aquela coisa ainda continuava no meu pai. Porém, não queria falar com a minha mãe, para não preocupar ela. Passaram-se alguns meses e eu convidei alguns amigos para jogarmos RPG de tabuleiro na minha casa, na garagem de casa. Entre eles estava um amigo meu, que toda a família dele é espírita e tem a mediunidade muito desenvolvida. E este meu amigo compartilhava dessa mesma curiosidade que eu sobre essas coisas, porém com muito mais acesso. E qualquer dúvida que ele tinha, a mãe dele ajudava ele, explicava. Bem, estávamos nós jogando, e de repente ele para, olha para mim, e com uma cara de assustado, ele olha para trás de mim, e olha para mim novamente, e abaixa a cabeça. "O que houve, cara?" Perguntei. Nada, mano." Ele respondeu assustado. Olhou mais uma vez para trás de mim e abaixou a cabeça. Mesmo assustado com aquilo tudo, resolvi deixar pra lá. E não perguntei novamente o que estava acontecendo. Mas quando todo mundo foi embora, eu chamei ele e perguntei: "Cara, o que aconteceu aquela hora? Tu tava muito estranho." "Tchê, eu não ia te contar, mas vou falar pra tu se cuidar. Eu vi um cara com um casaco todo preto e um chapéu grande e também preto. E ele tava com a mão no teu ombro." Eu gelei, não sabia o que fazer e nem dizer. Simplesmente dei tchau e fui para o meu quarto dormir. Isso era por volta de 2 da madrugada. Entrei no meu quarto, tranquei a porta como de costume e me deitei na cama, virado com o rosto para a parede. E de repente, escuto a voz do meu pai vindo do banheiro. Ele estava falando sozinho com ele mesmo, mas decidi ignorar aquilo, pois quanto menos ele soubesse que eu sabia sobre ele, melhor seria para mim. Algum tempo depois, dormi por alguns minutos. De repente, acordei me sentindo estranho, e o meu quarto começou a ficar gelado. Comecei a ficar com muito medo, e não me mexi na cama. E logo fui ouvindo passos dentro do meu quarto. O ambiente estava cada vez mais frio. Eu já estava desesperado, e comecei a rezar. E quando achei que não podia ser pior, que aquela presença não podia chegar perto de mim, senti que alguém sentava do meu lado na cama. E o colchão afunda. Neste momento, eu não sabia o que fazer. Estava completamente arrepiado, dos pés à cabeça, e totalmente gelado. Desesperado, eu não parava de rezar. E aquela presença ficou ali, sentada ao meu lado, durante aproximadamente uns 5 minutos. E depois, simplesmente levantou. O colchão voltou ao normal. E os passos começaram em direção à porta. Mas não eram passos de pessoas,
Eram passos como cascos de cavalo ou bode, sei lá. A temperatura do quarto voltou ao normal. E quando eu vi que estava seguro, liguei a luz e não havia ninguém no meu quarto. Era por volta de 3 horas da manhã. Bem, o tempo passou. Eu fiquei mais velho. E as coisas simplesmente pararam de acontecer. Eu já estava me acostumando a perder o medo compulsivo que tinha e a viver normalmente. E por volta dos meus 17 anos, já tinha tido outras 2 namoradas. E a terceira havia terminado comigo não havia muito tempo. Eu tinha uma ligação muito forte com ela e estava muito mal. Meus amigos, no intuito de me alegrar, me convidaram para sair, pois era época de carnaval. Saí com eles, mas resolvi voltar cedo para casa. E por acaso do destino, essa minha ex havia passado por mim com um outro cara. Os dois estavam de mãos dadas pela rua. E eu não havia ficado nada bem. Nessa ocasião, os meus pais estavam viajando para a praia e eu fiquei sozinho em casa. Moro numa casa de 2 andares. No primeiro piso tem o quarto de visitas, a sala e um corredor. O meu quarto, o banheiro e do lado a cozinha. E depois do corredor tem uma escada, que quando se sobe nela, se vê tanto a sala por inteiro quanto a cozinha. E depois da cozinha tem o galpão, a área de churrasco, a varanda e o quintal. E na sala tem uma janela muito grande de vidro, de 2,5 metros por 2,5 metros, com uma cortina branca que cobre ela por inteiro. No andar de cima, quando se sai da escada, tem um espelho, e na esquerda fica o quarto dos meus pais. Na frente o banheiro, e na direita tem um quarto vazio. Entrei em casa, tranquei a porta e desliguei as luzes, deixando somente a luz da escada acesa. Quando entrei em casa, já senti aquela sensação estranha, que não sentia há muito tempo, e logo pensei comigo: por favor, não agora que os meus pais não estão em casa. E de fato, eles não estavam. Então fui para o meu quarto jogar o meu PlayStation 1. Mas depois de um tempo, liguei para a casa do meu amigo Ricardo e o convidei para dormir comigo aquela noite. Ele disse que tudo bem. Então, deixei o portão destrancado para ele entrar. Pouco tempo depois, me deu fome. Fui até a cozinha preparar um misto quente. Daí, escuto a porta da sala se abrir e passos de alguém chegando. Os passos foram até o meu quarto e se jogou na cama. Então, eu logo disse: poxa, Ricardo, tu é folgado mesmo, hein? E nada dele me responder. Deixei pra lá e continuei preparando o meu misto. Quando peguei o meu lanche e fui em direção ao quarto, eu vejo a silhueta do Ricardo entrando no banheiro. Porém, não reparei muito bem, pois o telefone na sala começou a tocar e tirou a minha atenção. Eu fui até lá atender, achando que eram os meus pais. Mas quando atendo, era o Ricardo. Ele disse que se atrasou um pouco, mas já estava indo. Neste momento, deixei o telefone cair de minha mão e corri para fora de casa. Quando o Ricardo chegou, eu contei tudo para ele. Vasculhamos a casa, mas não encontramos nada. Naquela noite, por volta de 3 da manhã, o Ricardo já havia dormido. Então, fui desligar as luzes da casa
e fechar as janelas. Desliguei as luzes do andar de baixo e fechei todas as janelas. E comecei a subir a escada para fechar as janelas lá de cima, pois uma forte chuva estava se formando. Quando estava no 5º degrau, olhei para a cortina e alguém passou correndo por dentro dela, fazendo vento e, consequentemente, fazendo com que toda a cortina levantasse. Todas as portas e janelas do andar de baixo estavam fechadas e não tinha como ter vento algum. Isso sem contar o fato da silhueta de uma pessoa passando por trás da cortina. Fiquei paralisado por alguns segundos, mas mantive a frieza e aquela raiva. Eu não aguentava mais aquele tipo de situação e não acreditava que depois de tanto tempo estivesse acontecendo tudo de novo. Olhei a cortina descer e falei um palavrão em voz alta. Segui subindo a escada, calmamente, mas nem me dei ao trabalho de olhar no espelho, pois odeio espelhos. Fechei todas as janelas do andar de cima e logo desci novamente. Estava com tanto medo daquilo tudo que nem os dentes eu ia escovar. Só queria deitar e dormir. Quando fui abrir a porta do meu quarto, me dei conta que a porta do banheiro estava encostada. E pensei comigo: vou fechar para não ficar batendo com o vento. O meu banheiro tinha uma janela que sempre ficava aberta. Quando encostei o dedo na maçaneta da porta do banheiro, ela bateu contra o móvel de vidro onde guardávamos as escovas e produtos de higiene pessoal. A porta bateu com toda a força, fazendo um barulho enorme, e voltou exatamente para o mesmo lugar, encostando na ponta do meu dedo delicadamente. Fiquei mais alguns segundos paralisado. Entrei no meu quarto, acordei o Ricardo e contei para ele. Mas ele não acreditou. Eu não teria dormido aquela noite se o sono não tivesse me vencido. Naquela época, eu já havia ganhado a minha cama de casal, que ficava disposta horizontalmente no meu quarto. O Ricardo dormia comigo nesta cama. Mas por um bom tempo, eu fiquei olhando para os dois lados do quarto, a noite toda, até dormir pelo cansaço, tanto físico como emocional. Quando os meus pais voltaram de viagem, o meu pai, em especial, logo percebeu que eu estava muito abatido. Então, fui conversar com ele. Conversa de pai e filho. Daí, contei sobre a minha ex, que estava muito mal por causa dela. Ainda mais por ela estar saindo com outro cara. E este cara dizia que era o meu amigo. O meu pai apenas disse: "Calma, filho, tudo vai se resolver." Agradeci as palavras consoladoras e continuei a minha vida normal. No dia seguinte, já era quaresma. E eu acordo com alguém ofegando pela casa. Fui olhar e era o meu pai. Fiquei olhando, escondido pela greta da porta do meu quarto. Ele, na sala, tirou a roupa e foi para o banheiro. Tomou um banho rápido e saiu totalmente nu. Depois, saiu andando encurvado como um bicho. Foi para fora de casa, pulou o muro e saiu na rua. Eu já tinha problemas demais, então deixei isso para lá. No outro dia, recebo a notícia que a minha ex havia sido morta. Levaram ela para o mato e abusaram sexualmente e comeram partes dela, como seios e órgãos genitais. A perícia não soube direito o que causou aquilo,
pois, segundo se especulavam, o pênis que a penetrou tinha por volta de 40 centímetros e era de um animal, como de um cavalo ou outra coisa. Quando me lembrei que na noite anterior ao fato, o meu pai havia saído de casa, eu sabia que tinha a ver com ele, mas com muito medo, fingir não saber de nada. O meu pai continuou se transformando em lobisomem nas noites, principalmente nas noites de lua cheia. Até que um certo dia, ele saiu de casa e não voltou mais. E já se fazem 2 anos que ele se foi. E junto com ele, se foi todas as assombrações da casa. A minha mãe acha que ele tem outra família e não se preocupa muito. Porém, eu sei toda a verdade. E só digo uma coisa para vocês. O meu pai é perigoso, animalesco e tem dupla personalidade. Então cuidado, pois ele pode estar aí rondando a sua casa, só esperando o melhor momento para te atacar. Então, se levante agora da sua cama e vai até a sala e verifique se as portas e janelas estão bem trancadas. Faça isso pelo seu próprio bem. Este é o conselho de um filho de lobisomem. Boa noite.